Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. No episódio de hoje, da nossa série de porções da palavra, eu quero ler um texto que está no capítulo 3 do Evangelho de João, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, a partir do verso 16, que diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Até aqui. Bem, o primeiro versículo que eu li, é o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João, é muito conhecido, né? Aqui eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. E ele fala, ele contém aqui uma verdade, assim, praticamente todo o plano de salvação, né, está contido nesse versículo. Então ele diz, começa falando do amor de Deus, né, de um porquê, começa com um porquê. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Para quê? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele criou, para começar, ele criou o mundo. Qual foi a motivação dele para criar o mundo? Para criar os seres humanos, né? Uma multidão de pessoas, seres humanos semelhantes a ele, por amor. A motivação de Deus foi o amor. Isso fez com que ele criasse um mundo, um habitat, para colocar aquele ser maravilhoso que ele criou à sua imagem e sua semelhança. Porém, esse homem se rebelou contra o seu Criador, né? O ser humano se rebelou e o pecado entrou na raiz da humanidade e foi passando de pai para filho. E aí veio a condenação, né? A condenação. Por isso que quem não crer em Jesus já está condenado, porque todos estão condenados, até o momento que passam a crer em Jesus. Porque Deus enviou o Filho dele, o único Filho dele, para morrer, para padecer, para levar as culpas de toda a humanidade sobre si. E qual é a motivação? Qual foi a motivação? Amor. O objetivo de Deus, claro que ele não mudou desde o início, quando ele criou, né, o mundo, quando ele criou o ser humano, ele criou por amor, com o desejo realmente desse ser humano viver com ele, né, e portanto estar na eternidade como ele. Deus é eterno, então ele quer também que o homem, o ser humano criado por ele, todos, né, a humanidade seja eterna. Mas infelizmente houve uma separação, mas Deus consertou essa separação através da morte e ressurreição do seu único Filho, gerado por ele, Jesus. A partir de então, todo aquele que crer em Jesus passa também a ser filho de Deus, adotado por ele, por meio de Jesus, co-herdeiros com Jesus, né? E ele é a luz, Jesus é a luz. Mas é interessante aqui esse texto que fala, por que será, né, que as pessoas, a luz veio ao mundo, que é Jesus, mas as pessoas preferiram mais a escuridão, amaram mais a escuridão do que a luz, e ainda hoje é assim.
Por que a maioria prefere a escuridão do que a luz? Por que será? Né? Todos estão aí nas trevas, tropeçando, caindo, se machucando, se dando mal, mas não querem a luz, e a luz está aqui. Ela está presente na terra. Ela está, mas a maioria prefere ficar ali dentro da escuridão e não olhar para a luz. Mas aquele que vai para a luz, aí é diferente. Por quê? Porque tudo fica claro. A luz é isso. A luz traz a clareza. A luz traz a verdade. A luz, ela traz a sabedoria, a verdadeira sabedoria, porque tudo fica iluminado. Inclusive os nossos pecados. E aí a gente entende, quando a gente vai para a luz, a gente entende que a gente é pecador e que a gente precisa da luz, que a gente precisa de Jesus. E a luz também nos faz ver o amor de Deus, enxergar esse amor. E muito mais do que enxergar, sentir esse amor dentro de nós. E isso faz com que nós nos arrependamos dos nossos pecados e passamos a ter uma nova vida, uma vida iluminada, né? Consertando, sem ter vergonha de pedir perdão, né? De reconhecer os pecados, de reconhecer as coisas erradas, as injustiças, as maldades, mas se arrependendo. A luz traz isso para nós, né? Para a nossa vida. Então aqueles que estão fora da luz não têm essa condição. Mas Jesus veio como luz e Ele ainda está aí. Mas essa luz não vai ficar assim. Claro, a luz é eterna, né, de Jesus. Mas esta oportunidade, a oportunidade das pessoas que estão na escuridão de irem para a luz, ela não é eterna. Esta oportunidade tem limite, essa oportunidade vai acabar. Na segunda vinda de Jesus, não vai ter mais jeito. Por enquanto, muitos e muitos refletem a luz de Jesus, a igreja dele. A igreja é a reflexão da luz de Jesus, espalhada pelo mundo inteiro. E através da igreja, o evangelho é pregado, é anunciado, maravilhas são realizadas. E muitas pessoas têm visto a luz através da igreja, a luz de Jesus, e têm se chegado. Glória a Deus por isso. Mas muitos ainda estão na escuridão e preferem ficar. Então, você que está ouvindo essa mensagem, eu não sei se você está na escuridão ou está na luz. Se você está na luz, permaneça nela, né? E faça com que essa luz reflita na sua vida por onde quer que você vá, para que você seja bênção na vida daquelas pessoas que ainda estão na escuridão e precisam dessa luz. Mas se você está nessa escuridão, olha para Jesus, olha para Ele, você vai enxergar a luz nele. O que é essa luz? As coisas vão ficando claras. A verdade vai realmente desabrochando e você vai vendo que, olha, nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus, Jesus padeceu por nós, Ele levou sobre si a nossa culpa, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele é vencedor e Ele quer dar esta vitória para todos nós. Porque o objetivo de Deus continua sendo o mesmo. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança para ser eterno, para viver eternamente com Ele. Que assim seja na sua vida e na vida daqueles que estão com você, da sua família. Esse é o meu desejo. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.